tempo atrás eu estive aqui com vocês, né, ajudando a igreja no caminhar, e graças a Deus que está bem, com o pastoreio do pastor Reverendo Eli, isso é muito importante, e sabendo que Deus tem trazido sempre a alegria à igreja, em meio a tantas circunstâncias difíceis que passamos. E com isso nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, vindo do convite do Conselho da Igreja e também vindo do convite do pastor Eli, juntamente com o Gil Wagner, que nos convidou também. Bem, irmãos, a carta de Tito, não sei se os irmãos estão aqui hoje, tiveram a oportunidade na quarta-feira passada com o pastor Anderson, mas a carta de Tito nos mostra, além dos ensinos bíblicos, além de orientar a igreja, nos mostra a amizade que o apóstolo Paulo tinha por Tito. E aí nós entendemos que Tito, um pastor iniciante, um pastor novo, fazia com que tivesse esse relacionamento por causa das várias oportunidades que Tito teve com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orientando Tito e Tito também sendo orientado, podendo fazer a obra do Senhor e aí também discipulando outras pessoas. E é interessante essa noção de ensino, justamente porque nesta carta do apóstolo Paulo em Tito, nos 3 capítulos, e aí a gente pode ver também que o apóstolo Paulo encerra com uma palavra de graça, a graça seja com todos vós, nos motiva a ter e entender o que Deus quer das autoridades, daqueles que são líderes da igreja. E aí eu fico pensando, poxa, os líderes da igreja, quem são os líderes da igreja? É cada um de nós. Porque uma vez quando nós estamos orientando outras pessoas, nós estamos sendo líderes dessas pessoas. E quando nós somos liderados também, nós podemos ensinar os outros aquilo que nos trouxe à tona, ao conhecimento bíblico, ao conhecimento doutrinário. Isso é muito importante. Por isso que esta palavra de Paulo a Tito nos remete a entender que Tito foi um companheiro do apóstolo Paulo. Se os irmãos notarem lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 3, em 2 Coríntios tem várias passagens, 2 Coríntios 7, 6 a 16, 8 a 6, no capítulo 8 também, no verso 16, 17 e 23, e lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Então, Tito é uma pessoa conhecida pelas igrejas. Paulo mandou para Creta, para outras regiões. Então, Tito era conhecido das igrejas. Tito era um não-judeu, era um gentio que foi convertido ao Evangelho, e com isso ele sabia muito bem o que poderia ocorrer na igreja, assim como o apóstolo Paulo. Então nós vamos estar lendo o capítulo 2 de Tito, e logo depois nós vamos passar a entender um pouco essa passagem bíblica. Tu, porém, todos acharam aí? Tito capítulo 2? Acharam? Amém, irmãos? Assentados mesmo, a gente vai estar lendo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosos, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos.
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Abaixe sua fronte, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, orienta a cada um de nós, o teu povo, para que nós possamos prosseguir assim com alegria no coração, obedientes a ti, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, esteja conosco nesta noite, esteja com aqueles que estão lendo a tua palavra, e que o teu Espírito Santo esteja exercendo com influência magnífica assim o teu querer em nossas vidas, e que nós possamos cumprir com alegria no coração, com obediência, o que tu queres de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Como eu já tinha falado anteriormente, irmãos, nesse capítulo 2, que aí a gente vê todo o ensino do apóstolo Paulo para essa pessoa de Tito, esse pastor iniciante, Paulo orienta Tito para ensinar os grupos da igreja. É sinal que nós devemos ter grupos na igreja, mas o grupo não é para dividir, é para unir. O grupo que existe, que nós vamos ver aqui, são pessoas de certa idade e que elas podem prestar assim, atenção a outros, e aí nós unimos. Nós somos, cada um é diferente um do outro, mas na unidade que nós devemos ter esse referencial. Essa unidade se dá no amor de Cristo. Vejam só, no verso 2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Há uma orientação para que os homens que sejam idosos, para que tenham essas qualificações. E na mesma forma, no verso 3 e diante, diz assim: quanto às mulheres idosas, aí ela tem também essas qualificações, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. E é interessante que, além disso tudo, essas qualificações, tem também o ensino que elas devem passar para as mulheres que são recém-casadas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E da mesma forma, há outro grupo, e aí nós vamos ver que tem o grupo dos moços, tá? Os jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Apóstolo Paulo também fala em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, fala sobre isso, né? Sobre essas orientações à família de Cristo Jesus, à igreja do Senhor. E aí a gente vê também as mulheres, os homens, e os filhos, os pais, e a orientação também até mesmo para os servos e aos senhores. Mas quando nós olhamos para essa passagem bíblica, é evidente que as recém-casadas também tinham que
ter esse privilégio de receberem orientação das mulheres idosas, assim como também os moços deveriam ser, tal como está aqui, criteriosos em tudo que eles fizerem. E é interessante que o apóstolo Paulo chega ao momento que fala para Tito: torna-te padrão. Então é como se estivesse encaixando Tito justamente naquele grupo dos jovens, dos moços, porque ele era um iniciante, não da fé, mas um iniciante no ministério pastoral. Ele era um jovem. E aí nós olhamos para essa passagem bíblica também, da mesma forma, ele orienta esse líder, esse pastor chamado Tito: torna-te padrão, pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. E ele encerra essa parte desse grupo olhando para os servos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes, verso 9, ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que nós podemos identificar nesses versos, verso 2 até o verso 10, justamente esses grupos na igreja. E como falei anteriormente, irmãos, há necessidade que existam esses grupos, e há uma necessidade que nesses grupos tenha justamente qualidades para que possam influenciar beneficamente e assim edificar a igreja do Senhor, em união, em amor, em carinho. No momento em que passa alguns, sejam jovens, idosos, alguma dificuldade, nós possamos prestar atenção naquilo e nós possamos também dar a atenção necessária para aquele grupo. Então, nós lembramos disso aos irmãos. Mas, tendo isso, nós vemos os versos 11 e 13, que mudam um pouco a configuração. Não fala mais para os grupos, não está falando para grupos da igreja, qualidade desses grupos, mas fala nesse momento a respeito de tarefas que nós devemos entender que existem na nossa vida, nas nossas etapas. Ele diz assim no verso 11 até o verso 13: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo chega para falar a Tito, esse líder da igreja, e aí depois nós vamos falar sobre a aplicação desse contexto aqui, mas que nós olhamos para essa parte, esses versos que nós lemos aqui, justamente não os grupos da igreja. Agora ele está se referindo a etapas da igreja. A primeira etapa é o que aconteceu no passado, é a manifestação justamente da graça de Deus salvadora a todos os homens. Foi a primeira etapa. Então o passado nós devemos identificar em nossas vidas, na vida da igreja. O passado, que é um passado de transformação na nossa vida, deve ser um passado de ser lembrado. Se manifestou, quer dizer, no passado, salvadora a todos os homens. E aí ele continua educando-nos, quer dizer, essa salvação educa-nos, nos orienta, nos traz uma abordagem diferente ao nosso viver, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século. Então ele muda. Então, aquilo que foi passado, que nos renovou, que nos mudou, que nos transformou, agora sim nós podemos olhar agora no nosso presente e viver uma vida intensa de mudanças frequentes. Vejam só, vivamos no presente século, finalzinho do verso 12,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 3 áreas interessantes. Pegando a última etapa, piedosamente. A pessoa pia é uma pessoa que tem uma profunda intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a pessoa que é piedosa, que nós olhamos, pensamos assim, a piedosa é aquela que ajuda o outro. A pessoa pia, a pessoa piedosa é aquela pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus. É aquele que busca o Senhor, busca a presença do Senhor, busca satisfazer e alegrar o coração de Deus. E voltando um pouquinho, né? Justa e sensata. Sensata quer dizer, está relacionado a mim mesmo. Eu tenho que ser sensato naquilo que eu faço. Eu tenho que buscar andar conforme o querer de Deus. Eu tenho que buscar na palavra do Senhor aquilo que me satisfaz, mas também aquilo que satisfaz o meu Deus. Sensato porque quando eu sou piedoso, quando eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, eu sei o que Ele quer de mim. Então eu tenho que andar sensato. Jó foi sensato. Abraão foi sensato. Apesar de todas as dificuldades, dos problemas que esses homens passaram, mesmo sendo líderes. Moisés foi sensato. Josué foi sensato. Mas não é somente isto. A pessoa sensata está tendo assim, mostrando assim alguma coisa de consideração dela mesma. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre justo, né? Aquele que é justo, aquele que usa de justiça, é aquele que olha para o outro também, para o próximo. Então nós temos essa relação aqui de a pessoa sensata está ligada a si mesmo. O que eu devo fazer? Justo, o que eu devo fazer para com o outro, com o meu próximo? E piedosamente, o que eu estou fazendo em relação ao meu Deus? O que eu estou fazendo? Porque renegados, inclusive ele coloca assim, renegados à impiedade e às paixões mundanas, né? Vivamos. Então eu tenho que renegar algumas coisas na minha vida que não satisfazem o coração do meu Deus, para que eu possa seguir em frente sendo sensato, justo e piedoso. Para entender aí? Se tiver dúvida, pode levantar a mão, olha, isso eu não entendi, tá? Ok? Vejam só, ele diz sobre isso, e isso é no nosso dia a dia, no presente. Eu sempre falo isso em várias ocasiões, que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, né, nós vemos uma palavrinha-chave ali, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é isso? É ou não é? Então, essa oração deveria ser diária, ou esse padrão tem que ser diário. Glorificar a Deus, oração não, é um padrão. Glorificar a Deus, que os primeiros versos, as primeiras palavras é de glorificação a Deus, e depois a respeito de nós mesmos. Inclusive nessa parte de nós mesmos, nós estamos influenciando até mesmo nossas atitudes quanto ao próximo, perdoando, unindo, tendo relacionamento. Por isso, irmãos, que nós olhamos para esse verso 11, nós vemos o passado que nos transformou. O verso 12, o presente que nós devemos viver sempre, sensato, justo e piedosamente. Mas no verso 13, ele diz assim, aguardando a bendita esperança. Então nós devemos estar amarrados, devemos estar pensando já na nossa esperança sempre presente, da glória do Senhor em nossas vidas, do lar celestial, dos momentos de prazer que nós vamos viver eternamente. Manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu, aí ele lembra do passado, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que significa isso, irmãos?
é que o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança em que Ele vai levar o seu povo à sua presença, é essa esperança que tem que ser enraizada em nossas vidas, e nós devemos manifestar esse amor tão grandioso de nosso Deus por nós e também por aqueles que virão. E essa esperança tem que ser sempre renovada em nossas vidas, exercendo em nós influência benéfica, fazendo com que os outros possam ver em nós o exemplo e possam ver em nós a esperança. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele utiliza toda essa matéria em que as qualidades de grupos na igreja, em que é comentado isto, mas ele também fala sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. E esse futuro está ligado ao que Jesus Cristo fez por nós. E nós somos um povo exclusivo de Deus para boas obras. Por isso que é tão importante quando o apóstolo Paulo fecha esta passagem e ele diz assim: dize essas coisas. Quando ele fala isso, eu penso, tá? E certamente que os irmãos vão pensar que quando alguém fala diz essas coisas, é para que a gente não possa ficar calado. Diz essas coisas porque aquilo que foi falado para Tito possa passar para outras pessoas, para que outras pessoas possam também repassar para outras. Diz essas coisas, exorta. O exortar tem ligação de orientar perto um do outro. O exortar é chegar junto a conclusões que são talvez óbvias para uns, mas não para outros. E a gente está exortando, a gente está orientando, a gente está mexendo para que possa ser ajustado tudo. Exorta e repreende. Quando as palavras não são de edificação, repreende. Quando as palavras não são para o benefício da obra do Senhor, repreende. Vocês têm essa autoridade, nós temos essa autoridade de repreender aquilo que não vem de Deus. Repreende com toda a autoridade. O líder tem que ter autoridade. Mas não é a autoridade dele próprio, não. É essa autoridade que está no verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Quem? Jesus Cristo. A fim de remir-nos de toda iniquidade. É Ele que tem a autoridade. E nessa autoridade, dentro de Mateus, capítulo 28, verso 18, 19, 20, a gente vê toda aquela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão indo, né, para anunciar, para exortar, para repreender, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, no momento que você está fazendo a vontade do Senhor, certamente, irmãos, nós estaremos com toda a autoridade vindo de Deus, vindo do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai desprezar estas palavras. Por mais que alguns não queiram saber, e nós vemos a vida do Senhor Jesus Cristo, o ministério do terreno do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que pessoas não queriam saber, queriam continuar como estavam, porque estavam muito bem, estavam na zona de conforto, não estavam na zona de confronto. Jesus Cristo estava sempre na zona de confronto, na área de confronto, né? E nós devemos estar na área de confronto, na zona de confronto, e não na zona de conforto. É muito bom nós estarmos diante de, talvez quando tiver uma chuva, num abrigo, não é isso? É tão bom quando nós estamos num lugar de calor e de repente vai e entra no ar-condicionado, não é isso? Sai da rua, vai para um banco e tem um ar-condicionado, é muito bom. Mas o que o Senhor Jesus Cristo mostrou em todo o seu ministério terreno é justamente isto.
saiamos da zona de conforto para a zona de confronto. E Jesus Cristo foi desprezado por muitos, inclusive por seus amigos, mas isso foi temporário também, porque logo o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, esteve com os seus, e os seus ficaram alegres pela manifestação do poder em Cristo Jesus. O poder de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, queria abrir aqui para os irmãos e tentar fazer algumas perguntas, né? Tentar olhar com esse carinho que o apóstolo Paulo teve a Tito, orientando a Tito, passar isso para os irmãos também. As atitudes e intenções importam tanto quanto ações com serviços. E tem uma parte de um comentário bíblico, tá, que eu tirei e disse assim: comportamento deve refletir positivamente o Evangelho e não desacreditar o testemunho cristão. Eu queria fazer algumas perguntas, irmãos. Ao receber um cargo, você chega no final do ano, você é designado para um cargo na igreja, ou numa eleição você é eleito a alguma coisa e tem um cargo na igreja. O que você tem em mente? Depois que nós lemos tudo isso, o que você tem em mente? Você tem em mente mexer com as estruturas, acompanhar os mesmos passos daqueles que já estão na igreja, ou buscar realizar o que Deus manda fazer realmente? E aí eu faço também outra pergunta: você tem dado ouvido a Deus ou aos seus próprios pensamentos, às suas próprias ideias? Como se deve viver a vida cristã autêntica? Então eu queria particionar isto aos irmãos e tentar lembrar os irmãos que a parte chave que eu vejo aqui neste texto, eu estou passando isso para os irmãos, é justamente o verso 12: educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Você recebe um cargo na igreja, irmãos, cada um de vocês. Nós devemos entender que existem grupos na igreja. Você tem que saber ter uma boa relação com todos os grupos da igreja. E, como diz aqui, exortar e repreender quando for necessário. Então não é querer mudar a estrutura, não é também se acomodar na estrutura, mas saber que o que Deus quer na sua vida, naquele momento em que você tem um cargo, você ser servo da igreja, você servir a igreja com os dons e talentos que Deus te deu, para que possa edificar a igreja, possa ter assim um poder influenciador naqueles que estão chegando, aqueles que estão dentro há algum tempo, mas fazendo com que a vontade do Senhor seja manifesta. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós devemos identificar que Deus fala conosco, fala com a sua palavra. E o maior exemplo disto é o próprio Senhor Jesus Cristo, que teve uma relação íntima com o Pai Celestial. Ele sendo Deus, agora como Filho, se manifestou de uma forma prazerosa diante de Deus. Esse é o meu Filho amado, em que me alegro, em que me comprazo. Será que nós estamos nessa linha de raciocínio? Será que estamos, quando nós recebemos um cargo na igreja, será que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu faço nesse cargo? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? O que eu posso entender de Ti, Senhor?
quando nós, orientado com essa palavra, irmãos, nós devemos ter justamente no nosso dia a dia uma vida de sensatez, uma vida justa, uma vida piedosa, sensato consigo mesmo, o privilégio de nós sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, justa é quando nós estamos diante daqueles que estão ao nosso redor e buscarmos o melhor para aquela pessoa. E o melhor daquela pessoa, às vezes, aquela pessoa não sabe o que é. Talvez repreender, talvez falar com carinho, com amor: olha, não é por aí, não é esse o caminho correto, e ser perseverante nisto. Ou talvez falar assim: não, irmão, o irmão está certo, a irmã está certa, vamos caminhar juntos. Piedosa é quando você tem uma intimidade, quando você chega ao ponto de conversar com o Senhor Deus, olhando para a palavra, buscando na palavra, orando ao Senhor, tendo esse relacionamento íntimo, essa manifestação de carinho por aquele que nos salvou. Por isso que é tão importante estarmos diante do Senhor, é tão importante saber do nosso passado, é tão importante saber que nós estamos vivendo uma vida presente diante do Senhor, é tão importante nós estarmos experimentando essa experiência, e com essa experiência nós devemos ter essa esperança da glória do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso quando vocês receberem qualquer cargo na igreja, ou mesmo que não tenha cargo, você tem o privilégio de anunciar o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Você é um líder daquela pessoa. Tenha essa oportunidade, aproveite essa oportunidade, tenha esse carinho com a palavra do Senhor, discipule. Ah, mas eu não sei. Sabe sim, com o seu exemplo, com as suas pequenas palavras, Deus manifesta o seu poder, toda a sua autoridade na sua vida. Tá bom? Essa palavra que eu deixo aos irmãos, pequena palavra, e acompanhe os estudos. Na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui o pastor Bruno. Acompanhe esse estudo, é muito importante saber que esta palavra de vida cristã autêntica, independente dos cargos, nós devemos lembrar que Deus está acima de todos nós, nos orientando, nos exortando, e fazendo com que essa manifestação do amor de Deus seja para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Né?